Sobre as tratativas brasileiras em relação ao tarifaço, a gente conversa agora sim, com o professor Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais do IBMEC de São Paulo. Professor Alexandre, um prazer te receber mais uma vez aqui na Jovem Pan. Prazer é todo meu, Nelson. Obrigado. Professor, explica pra gente como é que você está vendo aí essa situação diplomática brasileira em que o presidente Lula continua fazendo os seus discursos direcionados ao presidente americano Donald Trump, até com uma certa rispidez. Por outro lado, o vice-presidente da República liderando ali uma mesa de negociação com o empresariado brasileiro, tentando alcançar algumas alternativas e sendo escolhido como uma espécie de porta-voz. E a diplomacia brasileira? E o Itamaraty nisso tudo? Como deve se portar diante da crise que está se instaurando aí depois do anúncio feito pelo presidente americano? Nelson, eu vejo que há um erro de avaliação por completo ali da diplomacia brasileira. Quando o Trump endereça aquela carta para o presidente Lula, é o chefe de Estado americano, ou seja, o representante do Estado americano, fazendo uma denúncia, né, fazendo ali acusações de práticas que ocorrem no Estado brasileiro, para o chefe de Estado brasileiro. Ou seja, então quando eu faço uma denúncia, o que eu espero é que haja algum tipo de apuração, algum tipo de postura. No caso do governo americano, o Trump já diz na própria carta que ele vai iniciar uma investigação, usando ali o representante comercial. A meu ver, o Brasil deveria ter feito a mesma postura, não entrado numa guerra verbal. É uma visão equivocada, ou seja, olha, o chefe de Estado de um país com o qual nós temos relações diplomáticas me escreveu dizendo que nós temos práticas dentro dos poderes, dentro do sistema regulatório, com relação a acordos anticorrupção, com relação à propriedade intelectual, com relação a desmatamento. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar uma resposta. A meu ver, a resposta possível, mantendo a nossa soberania, era a formação de comissões nacionais com poderes suficientes para poder coacionar isso. Ou seja, com relação a liberdades fundamentais, você tem que ter uma comissão que verifica direitos humanos, com a questão regulatória e técnica, que são as barreiras não tarifárias. Eu tenho que ter uma ampliação ali de algumas iniciativas que ocorreram já há poucos anos, de reconhecimento mútuo, de regulação técnica, ou seja, fazer com que os órgãos metrológicos, fitossanitários americanos sejam reconhecidos aqui pelo Brasil, ainda que o Brasil continue tendo a sua autonomia, com relação à propriedade intelectual, com relação, inclusive, à ideia de perseguição política. Você teria que ter uma resposta do Congresso melhor, e essa iniciativa deveria ter partido do presidente da República, não partindo o órgão nacional que existe no Brasil, é o Congresso Nacional. Ele deveria ter encaminhado, não buscar via Senado e comissão e grupos de senadores fazer negociações comerciais. Nós teríamos que dar a nossa resposta unilateral. Fomos acusados, vamos abrir as investigações e com poderes, inclusive, de avaliar as ações do STF, não como um órgão revisor, mas avaliando ali se houve algum tipo de abuso, se realmente o STF seria o juiz natural de algumas questões, enfim. E aí sim, o governo americano ficaria talvez no clinchado. Esse é o ponto, né? Ou seja, agora eles deram uma resposta. Professor, na sua experiência aí, com seus anos de atividade nas relações internacionais, você já havia visto esse tipo de conduta que tem sido tomada pelo presidente americano, a sanção a autoridades de outro país, como, por exemplo, cassar os vistos, suspender os vistos dos ministros do judiciário, em razão de decisões judiciais, como no caso, estão sendo tratadas ali como perseguição política pelo presidente americano? Isso não é muito comum, né? Não é comum, ocorre, claro, tem um amplo histórico desse tipo de sanções, quase sempre atingem regimes de exceção, regimes ditatoriais, com práticas de genocídio, regimes autoritários que financiam o terrorismo. Não deveria acontecer com um país que tem ali acordos e relações diplomáticas abertas com os Estados Unidos. Mas tendo a acusação, que também foi atípica, inclusive, Nelson, em relação às outras cartas que foram enviadas para outros países. Você, com certeza, viu todas.
e o Brasil é a única ali que também tem acusações com relação à violação de direitos políticos e civis. Então, isso seria algo que o Brasil deveria ter aceitado a acusação e encaminhado, né, a uma resposta formal, não negociando ou negando, abrindo investigações, mostrando que vai ter um órgão, inclusive com observadores estrangeiros, para tentar fazer, seja com relação às práticas comerciais, tudo que eu elenquei aqui. Né? Não entrar numa negação e nem num desafio, porque o Brasil, falando economicamente, nós temos o que nós chamamos de balanço de pagamentos, ou seja, o que a gente manda para fora e o que a gente recebe, nós não temos uma situação confortável, né, em nenhuma das nossas contas. Então, a saída dos Estados Unidos e o efeito contágio que ele vai ter em outros países que também vão deixar de investir no Brasil, como já vem aparecendo, né, vai fazer com que o Brasil entre numa crise econômica. Essa aposta, esse desafio aí, não faz sentido. O Brasil deveria já ter tomado posturas e nós já teríamos encaminhado para o representante do Estado americano, que é o presidente Donald Trump, quais foram as medidas que nós tomamos, né, nesse período até a implantação dessas novas tarifas e o tempo de resposta, até inclusive a conclusão ali da investigação da seção 301 que ocorre em setembro. Perfeito. Em um minutinho, professor Alexandre, eu gostaria também da sua análise sobre a comitiva brasileira de senadores com alguns empresários que estão nos Estados Unidos. Eles têm potencial para solucionar esse problema? Nenhum potencial. O Congresso Nacional tem poderes suficientes para tomar medidas unilaterais para tentar responder ao presidente Donald Trump, não fazer uma visita. Nós teríamos que estar trabalhando durante o recesso e promovendo ali a criação das devidas comissões, levando a sério as acusações feitas pelo presidente americano, inclusive convidando os vários representantes americanos para participar como observadores. Perfeito. Quero agradecer demais aqui a participação do professor Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais do IBMEC de São Paulo, sempre conosco aqui na Jovem Pan, nos ajudando a entender este cenário aí de disputas de narrativas e a taxação do presidente americano, a reação brasileira. Professor Alexandre, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado a você.